AT Plus, o Luiz Gustavo, que muitos torcedores ficam com o pé atrás ou com receio de SAF, muitas vezes quando se fala isso, por conta da identidade, né? De, vai chegar alguém que vai, sei lá, mandar no clube, desmandar e a coisa desanda totalmente, né? Isso é um ponto que você comentou aqui. E existem formas de proteger a tradição do clube, né? E você comentou em alguns momentos também de possíveis interessados, né, em investir no São Paulo, como alguém do Newcastle, do Liverpool, ao ponto que você também tem históricos de investimentos como o do United, que não foi bem sucedido lá da família Glazer primeiro, né? Aí eu queria fazer um gancho com esse contexto para um evento que você comentou também, que você divulgou em redes sociais, que é o São Paulo Day, lá em abril, né? Qual que é o contexto desse evento? Qual que é a ideia? Porque, assim, o torcedor, ele entende que tem um obstáculo dentro do clube, que é o estatuto atual, o modelo político, né, que impede muita coisa. Tem uma brecha e uma possibilidade, que é a comunidade de sócios do clube levantarem a questão e poder abrir essa brecha pelo estatuto. Esse evento seria para, de repente, talvez viabilizar um pouco melhor isso, trazer mais clareza para a galera, que tipo de propostas que existem, que tipo de coisas mais concretas podem ser executadas no caso do São Paulo. E aí eu já emendo também, sem alongar muito. Nesses possíveis investidores externos, além de você, que você se coloca como investidor, você vê tangibilidade, realidade mesmo de dinheiro externo, de poder falar assim, a gente quer fazer um aporte no São Paulo, abrindo essa porta, eu invisto. Como é que tá isso? Com certeza. A questão do evento, o que eu quis fazer naquele momento é chamar a atenção do São Paulino para um debate. As pessoas falam muito de SAF e poucas pessoas de fato conhecem o que é uma SAF, inclusive conselheiros. Eles acham que entendem, falam que sabem, mas quando você conversa um pouco mais a fundo, você vê a dificuldade que eles nem absorveram e já vem uma negativa, né? Então, assim, o objetivo é trazer um grande debate para que as pessoas entendam o que é realmente uma SAF. E existem vários modelos de SAF. Teve um modelo de SAF Botafogo, um para o Vasco, um para o Atlético Mineiro, vários outros, Cruzeiro. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem a sorte, eu vou repetir isso novamente, do criador do projeto SAF ser um São Paulino e que já tentou aprovar uma SAF e não foi bem sucedido. Vamos escutar ele de novo? Vamos ver qual era o projeto dele de SAF para o São Paulo. E aí, vamos tentar ver, ok, o que pode ser adaptado, que, por exemplo, funcionou no Fluminense e que pode funcionar no São Paulo, né? Eu acho que... Então, esse é um ponto. Você trazer esse debate e você conseguir mostrar para as pessoas... deixar elas entenderem o que é você fazer a profissionalização do futebol, porque eu entendo que SAF, se a gente... as pessoas talvez ficaram com muito receio por conta dos modelos de SAF de Fluminense, de Botafogo, mas se a gente falar de profissionalização, e eu quero enxergar o São Paulo, eu como investidor, como um ativo. Como é que eu olho para o São Paulo e como os investidores me perguntam se é um bom investimento? Então eu olho o São Paulo como ativo. São Paulo é um bom ativo? Ele gera uma receita a receita do ano passado, pelo que eu me engano, pelo que eu me lembro, do último balanço dele, foi uma receita de 735 milhões, 732 milhões. É uma baita receita. São 20 milhões de torcedores. É o maior patrimônio que o São Paulo tem. Então, o São Paulo gera muita receita, bateu recorde. Essa receita, ela vem de bilheteria. E olha a força do São Paulo. Quantos anos a gente conseguiu o apoio da torcida, que foi importante para manter o São Paulo na primeira divisão. Eu ia para jogos no Morumbi lotado e a gente via que aquilo era o grande diferencial. Então nós temos uma torcida de 20 milhões com poder aquisitivo extremamente relevante. Mais alto que a torcida do Flamengo, mais alto que a do Corinthians. Então isso significa que o nosso produto, que a gente for vender para o São Paulino, você pode agregar um grande valor nisso. Isso até as marcas de material esportivo entendem isso. Às vezes ela fala, eu vendo muito mais camisa do Flamengo, mas o ticket da torcida do São Paulo é muito maior, pode gerar muito mais receita. Então, quando eu olho pro ativo, torcida, quando eu olho pro ativo, o São Paulo tem um estádio maravilhoso que precisa de uma reforma, que não precisa ser uma reforma de uma arena. Você pode fazer como o River Plate fez,
Você pode utilizar disso para ser até charmoso, tradicional. Nós somos o único clube que tinha um grande estádio particular, que tem um grande estádio particular, mas está muito ultrapassado. Nós temos um centro de treinamento que precisa, que assim, conforme o São Paulo passa a ter dificuldades financeiras, o seu patrimônio ele vai se depreciando, a estrutura ela vai envelhecendo, vai ficando mais difícil. Então, aí você tem a base, que é um projeto maravilhoso que o São Paulo tem, que revela grandes jogadores e que eu acho, na minha opinião, que se o São Paulo tivesse algum tipo de parceria fora com outros clubes, até jogadores da base que não foram aproveitados, quantos jogadores da base que não são aproveitados no elenco principal, que podem estar gerando receita para o São Paulo em outros mercados e que, de repente, quando você fala de SAF, por que não? Vamos sentar com o Nasser, vamos organizar as coisas, vamos lá sentar o Nasser do PSG. Por que a gente não pode tentar fazer uma parceria igual o PSG, igual o City fez com vários clubes no mundo, ou a Red Bull faz? Por que a gente não pode tentar fazer uma com o PSG? O São Paulo é muito grande para isso. Foi aniversário do São Paulo, os principais clubes do mundo colocando fotos dos jogadores do São Paulo que foram revelados muitas vezes pelo São Paulo e que foram grandes ídolos nesse clube. Então, eu enxergo o São Paulo um ativo muito grande e com uma grande oportunidade quando você olha para o mercado macro de futebol. Futebol é uma paixão nacional, você tem uma oportunidade econômica de fazer grandes negócios com São Paulo, com estádio próprio, com eventos. Então, eu acho que isso é super sólido e todos os investidores olham e vão enxergar esse potencial. É o único time tricampeão do mundo, do Brasil, né? E aí quando você pensa, de repente, pode ser que exista um próximo Mundial de Clubes aqui no Brasil, né? É conversado sobre isso. Imagina, São Paulo se estrutura, você vai lá na FIFA, conversa com o presidente da FIFA e fala, não dá para abrir uma vaga aí de honra pro único tricampeão, o maior campeão do Brasil. Você já tá falando que você tá ganhando quanto de receita. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que é muito atraente para o investidor e que todos têm interesse. Quanto à questão de... Você falou a outra questão, desculpa, eu tava falando da parte de investir, que eu acho que todos os investidores, quando pegam o balanço do São Paulo e entendem, destrinchando ele, que o São Paulo tem receita, que o São Paulo tem patrimônio, que o maior patrimônio do São Paulo é a torcida de 20 milhões, todos têm interesse. Agora, a questão é, como é que eu vou colocar dinheiro no São Paulo, o São Paulo nas páginas policiais, o São Paulo sem um compliance, o conselho que deveria fiscalizar de alguma maneira seu compliance não faz como deveria fazer, né? Porque se fizesse, a gente não estaria na situação que a gente está. O São Paulo tem uma dívida hoje beirando 1 bilhão de reais, que ela tem juros de uma taxa Selic de 15%. Então, normalmente, a dívida dele que está no balanço, se eu não me engano, é CDI mais 7%. Cara, é impagável. O Palmeiras deu sorte com o Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre, quando entra, a primeira coisa que ele faz no modelo associativo ele paga a dívida dos bancos. E o Palmeiras deixa de pagar essa dívida de juros, que é hoje o que sufoca muito, porque depois da dívida, que você tem a dívida dos bancos, a segunda maior dívida do São Paulo, se eu não me engano, é tributária, trabalhista, algumas com fornecedores e tal, mas o principal mesmo que sufoca o São Paulo hoje é a dívida bancária. Eu não vejo a Selic cair no curto prazo, numa velocidade. E se ela não cair, o que o São Paulo vai continuar fazendo no modelo associativo é enxugar gelo. A gente vai ter que continuar vendendo o jogador mal, né? Porque você vende o jogador hoje mal para poder ter um pouco de folga no fluxo de caixa dele que tá apertado. As dívidas do São Paulo, é importante dizer que a maioria delas é de curto prazo. Aí quando você fala, então vamos negociar a dívida do São Paulo. Tá bom, vamos negociar a dívida do São Paulo. O São Paulo hoje, para negociar a dívida dele, ele não tem mais garantia para dar. As garantias do São Paulo, a maioria das garantias já estão tomadas. Então a situação do São Paulo é muito difícil. Eu não consigo enxergar o São Paulo voltar a ser um time competitivo. O fato de a gente não estar na Libertadores vai gerar um prejuízo do São Paulo, se eu não me engano, de 90 a 120 milhões. O quanto isso vai impactar agora para esses próximos anos, para ter um elenco competitivo? Quando falam, não, a gente vai ter que reduzir o elenco, os custos, não contratar jogadores. O maior ativo para o São Paulo, que é o seu torcedor, ele quer resultado, ele quer que o São Paulo entre para ser campeão, ele quer... Isso leva público para o estádio. Então a gente não pode pensar... A gente tem que pensar que temos que continuar
contratando jogadores, porque nós somos o São Paulo, a gente é o tricampeão mundial do Brasil, então a gente tem que ter, na minha opinião, continuar com uma postura de time grande, mas para que isso possa ser viabilizado, a gente não chegou no colapsou, não tem o que ser feito. Desculpa, qual foi a outra? Então esses investidores, eles têm interesse, a gente tem condição de fazer isso, mas o que precisa ser feito agora, e não é o Diego, eu tô aqui, como eu disse, alguém tem alguma proposta melhor para trazer? Traz, vamos colocar na mesa. Tanto que eu conversei, eu quero conversar mais com o Rodrigo, eu quero entender mais o modelo de SAF que foi apresentado no passado para a gente conversar sobre isso. Pô, vamos lá, vamos conversar com o BTG, por exemplo, que fez o modelo do Fluminense, vamos entender com eles, que sempre estão em grandes oportunidades de negócios, alguém mais tem alguma oportunidade para trazer? Vamos debater, vamos discutir. É um projeto sério? É uma coisa legal? Ok, então a gente está disposto a isso.